Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Nós estamos aqui, né, em mais uma transmissão pelo canal das igrejas em Sergipe e, infelizmente, em um momento em que nós estamos vendo, né, o recrudescimento, a segunda onda da pandemia do Covid-19. Né? Infelizmente, já esse final de semana, por via do decreto, né, do governo do estado, as igrejas não tiveram reunião, né? Os irmãos tiveram que retornar para suas casas por um mês, né? Até o dia 4, os finais de semana, estão havendo essas restrições. Né? Nós precisamos compreender, irmãos, que as reuniões são essenciais. Né? Infelizmente, nós estamos pagando o preço de não estarmos reunidos, mas é uma oportunidade para nós reacendermos o nosso encargo pelas reuniões. Como é importante, como são importantes as reuniões, né? Então, nós precisamos valorizar e compreender e ser renovados e restaurados também, né, no nosso encargo pelas reuniões. Muitas vezes nossa reunião, as reuniões ainda nós vamos um pouco mornos, né, ainda sem exercitar nosso espírito. Então, irmão, vamos aproveitar quando nós retornarmos para as nossas reuniões presenciais, retornarmos, né, com a mente transformada, com a mente renovada, aproveitando para desfrutar do Senhor. Lembrar também, irmãos, que cada reunião tem sua característica. Cada reunião ela é peculiar. Né? Cada reunião ela, né, é especial, é específica. Então, nas reuniões de oração, nós estamos indo para orar, exercitar nosso espírito, né? Tendo um espírito de oração junto com os santos. Muitas vezes a gente vai para a reunião e passa ali tanto tempo, né, conversando, falando de outras coisas, né, até mesmo coisas do nosso dia a dia, e nós gastamos pouco tempo na oração, né, 15, 20 minutos. Irmãos, nós precisamos, de fato, ter mais senso, né? Também, irmãos, as reuniões de caráter ministerial, valorizar a palavra que está sendo falada nas reuniões de caráter ministerial, né? Também compreender, né, a importância das reuniões de partir do pão, né? A mutualidade, né, também é importante, né? Até mesmo nós precisamos corrigir a nossa postura, né? Nós estamos diante da mesa do Senhor, não é qualquer coisa. Não devemos usar qualquer roupa, não devemos nos portar, né, de qualquer maneira, porque é algo precioso, não é só uma tradição para nós, né, uma liturgia, mas é algo real, é algo simbólico, é algo que nós precisamos ter, né, muita reverência. Né? Então nós precisamos valorizar as reuniões. Não ache, irmãos, que as reuniões não são essenciais, né? O que não é essencial, até hoje ainda compartilhava com alguns irmãos, que o que não é essencial, irmãos, é nós estarmos frequentando, né, consultórios de psicólogos, consultórios de psiquiatras, né? Isso não é essencial, isso não é para nós, né, numa situação normal, muito bom para nós, né, que estamos vivendo uma vida de servir o Deus vivo e verdadeiro. Claro que, havendo uma necessidade, né, clínica, devemos procurar, sim, esses profissionais da saúde. Mas, para irmãos, para tribulações do dia a dia, nós precisamos exercitar o nosso espírito, exercitar a nossa fé e ser suprido pela graça e a misericórdia do Senhor. Então, irmãos, não se conforme, não fique aí na zona de conforto, é temporário, né? Essa nossa estar fora das reuniões presenciais é temporário, tá? Depois, quando nós voltarmos às reuniões presenciais, irmão, não queira ficar só no seu sofá, queira participar, queira ser parte, leve sua porção de Cristo, sua flor de farinha, né? Para que o Senhor possa, por meio de você, suprir os santos. Amém? Nós vamos entrar, então, no encargo da mensagem dessa noite, né? Que, na verdade, essa última, creio que é o último volume da série do Alimento Diário, né? Deus nos chama para o seu reino e glória. E
com o título, né, dessa série, né, desse volume, Afinal, o que detém o anticristo? Então, na verdade, nós estamos aqui, nós vamos ver nessas próximas 4 semanas, né, os irmãos, que foi até o irmão Pedro, tentando responder, nos mostrar, nos revelar, nos deixar claro o que é que detém o anticristo. Essa é uma pergunta, né, singular, essencial, para nós compreendermos os tempos do fim, né, os momentos em que nós estamos vivendo. O que é que detém o anticristo? Né? Essa é uma pergunta, vamos dizer assim, não vou dizer que é a pergunta de $1 milhão, mas é uma pergunta muito importante. Eu quero ler junto com os irmãos, logo de início. Claro que o título da mensagem dessa semana não é esse, né? Nós vamos ter o título dessa mensagem falando especificamente, né, respondendo essa pergunta na mensagem 4, né, na semana 4, que provavelmente, salvo engano, é o irmão Márcio de Aracaju que vai liberar essa mensagem, né? Vamos continuar orando pelo irmão, porque é uma mensagem densa, né, tem muitos aspectos, né, tem muitos detalhes, para que o Senhor possa já preparar o espírito do irmão e também o nosso espírito e o nosso entendimento, né, para que nós possamos compreender. O título da mensagem de hoje é Perseverante como o terebinto e como o carvalho. Mas, irmãos, eu não poderia iniciar, já que nós estamos iniciando esse volume, né, eu não poderia iniciar sem dar uma pincelada, né, nesse tema, nessa pergunta. Embora não vou entrar em detalhes. E afinal, o que é que detém, né, o anticristo? Eu quero ler junto com os irmãos 2 Tessalonicenses, né, lembrando que nós estamos, embora estejamos já, né, finalizando uma conferência, a conferência agora de fevereiro, né, nós ainda estamos no encargo da conferência de setembro. E o encargo da conferência de setembro está baseado nos livros de 1º e 2º Tessalonicenses, que não estão no conteúdo, né, não está muito distante dos livros de 1º e 2º Timóteo. Né? Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, esse versículo 2, né, quando ele fala que nós não devemos nos demover, nós não devemos mudar, né, o nosso entendimento, né, aquilo que nós recebemos, a nossa compreensão da palavra, da revelação divina, né, da verdade, não devemos, irmãos, nos afastar, né, tão rapidamente, ou nem mesmo nos afastar. Nós não devemos ser como crianças, né, agitados. É isso que Paulo ele exortou os irmãos em Tessalônica, que os irmãos não se demovessem facilmente, né, a respeito, né, da vinda do Senhor. Então, a primeira coisa que nós devemos, irmãos, ter clareza é que a vinda, o aparecimento, né, do anticristo está totalmente ligado à iminência da volta do Senhor, à vinda do Senhor Jesus. Então, nós temos 2 paralelos: a vinda do Senhor e a aparição do anticristo. É necessário que o anticristo apareça, né, para que possa também existir, ter a vinda do Senhor, né? O Senhor possa vir. Estava tendo esse problema lá na igreja de Tessalônica, porque os irmãos estavam achando que as muitas provações e perseguições que eles estavam passando já era um sinal da volta do Senhor. Mas Paulo falou para os irmãos: não, irmãos, não se demova, né? Não seja abalado facilmente, porque ainda está distante. Então, para os irmãos em Tessalonicenses, né, estava distante, tá?
E aí ele fala o quê? Ele diz no versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, lá para os irmãos em Tessalonicenses, né, ainda precisava vir o sinal, esse grande sinal, o primeiro sinal, que é o grande sinal, o sinal da apostasia. Mas, trazendo para nós hoje, né, quase 2000 anos depois, irmãos, nós estamos vendo que esse sinal, que é o sinal da apostasia, ele já não está tão distante, né? E aí ele continua, primeiro precisa vir a apostasia, e no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? Irmãos, como é importante nós ouvirmos o falar profético. Como é importante nós ouvirmos, irmãos, o falar do Senhor por meio da palavra. Porque Paulo tinha falado isso para os irmãos em Tessalônica, quando estava junto com eles. Mas eles já estavam sendo, por meio das circunstâncias, das perseguições, já estavam mudando o entendimento, a compreensão deles, não é? Mas Paulo novamente chamou a atenção deles. Então, irmãos, hoje, da mesma forma como ali em Tessalônica, Paulo falou para os irmãos, hoje nós estamos ouvindo falar profético, né? Paulo exortou os irmãos que ainda não era o momento, só que hoje, eu falar profético, por meio da palavra profética, os irmãos estão mostrando que o quê? Está próximo. Então, qual é a nossa atitude, né? Qual é a nossa atitude para com essa verdade? Quem não lembra, há alguns anos atrás nós tivemos dissertamos sobre isso, né? Foi muito marcante aquela série de mensagens dada até pelo irmão Dong, né? Qual é a nossa atitude para com essa verdade? Então, os irmãos ali em Tessalônica, Paulo exortou a eles que ainda não era o momento, mas hoje, né? Os apóstolos, o falar profético está nos mostrando que está cada vez mais próximo, tá? Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente à ocasião própria. Então, Paulo falou para os irmãos o que estava detendo, não é? Mas aí, aqui ainda é como se fosse um mistério para nós, mas graças ao Senhor, vou deixar para a mensagem, né, da semana 4, né, que o irmão vai destrinchar melhor para nós, né? Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu quero entrar um pouco nisso, irmãos, por quê? Se existe um paralelo, né, para que o anticristo, para que venha o Senhor, o anticristo ele tem que surgir. Então, nós precisamos compreender, irmãos, que para o anticristo surgir, precisa também ter todo um contexto, ele precisa aparecer dentro de um contexto, né? Ele precisa aparecer, irmãos, dentro de, vamos dizer assim, uma estrutura. E o reino desse mundo, né? O governo humano está preparando essa estrutura para a aparição do anticristo. Ao mesmo tempo, irmãos, também, né, o Senhor está preparando, né, está sendo preparado, né, também o caminho para a volta do Senhor. Quer ver? Vamos ver um pouco, quando ele fala aqui, né? O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quando o irmão Pedro falou essa palavra, eu lembro que ele falou sobre o filho varão, né? E eu quero trazer isso, irmãos, para os irmãos, né? Apocalipse 12, ele fala disso. Ele diz assim: viu também outro sinal no céu, versículo 3, um dragão grande, vermelho, de 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas.
A cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, esse dragão ele está em frente à mulher. Ele está esperando esse filho varão nascer. Tá? Esse filho varão, irmãos, são os vencedores. Nós já ouvimos muito essa palavra, mas essa palavra ela sempre vem volta, né, para nós ruminarmos. Por quê? Porque o que o Senhor está preparando hoje na igreja, que é essa mulher, como nós vimos na última mensagem ministrada pelo irmão Gilberto, né? Essa mulher universal, que depois se tornará, por meio do filho varão, essa noiva, né? Essa mulher, irmãos, está preparando esse filho varão, o qual vai reger todas as nações. Mais uma coisa importante nós lembrarmos, que essa mulher está prestes para dar à luz. E quando ela está prestes para dar à luz, ela está com o quê? As contrações, cada vez, né? As contrações com um intervalo de tempo menor, né? Isso aqui é significativo. Por quê? Porque à medida que essas contrações vão, né, diminuindo, irmãos, o seu tempo, é também o que está acontecendo, o desenvolvimento do mistério da iniquidade, né, no governo humano. Se nós observarmos, né, o que é necessário qual é o contexto em que é necessário para que o anticristo ele apareça? A primeira coisa, irmãos, é o que fala lá em Daniel, aquela visão da grande estátua, aquele sonho lá que é da grande estátua, né, de Daniel. É necessário que o quê? Esse último reino é o reino ali que é representado pelos pés, que é uma mistura de ferro e barro. Então é um reino frágil. O que já está acontecendo, irmãos? Nós estamos vendo a transição, né? Se olharmos na história da humanidade, nesses últimos 100 anos, né, ou 80 anos, nós podemos dizer assim, nós estamos vendo uma transição. Essa transição em governos, né, nações fortes, que antes eram autossuficientes, agora todas essas nações estão globalizadas, todas elas estão interligadas. É interessante, se você acompanhar o jornal e você vê que ocorreu determinado acontecimento lá, não sei, no Japão, e desestabilizou lá o Japão, desestabiliza, né, de repente toda a economia de todo o mundo, porque está tudo globalizado. Então, hoje, as nações, economicamente, né, socialmente, também politicamente, todas elas estão frágeis. E depois agora, então, irmãos, dessa pandemia, provavelmente, né, com certeza, irão estar mais frágeis ainda, né? Então, esse é um primeiro sinal. Precisa existir esse reino. Esse reino já está se preparando, não é? Um reino frágil. As nações frágeis, de uma certa forma, tá? A segunda coisa, irmãos, que precisa acontecer é o quê? É o que nós estamos vendo essa semana. É a inexistência da verdade, né? Irmãos, nós termos, né, de alguma forma, né, uma forma de anomia. O que é a anomia? É a falta de existência de lei, é a falta de existência de ordem, é a falta de existência, né, de coisas de uma lei que possa reger, né, ali colocar todas as coisas em ordem. E o que nós estamos vendo é justamente essa anomia crescendo. O que está acontecendo, irmãos, é que a verdade, ela está sendo atacada. E é isso que nós precisamos, irmãos, voltar hoje a nossa atenção na vida da igreja, é para a verdade. Nós estamos vendo, né, a conferência que os irmãos deram agora, 1 e 2 Timóteo, como os irmãos falaram da verdade. Eu quero ler o Evangelho de João com os irmãos, tá? E, primeiro, antes do Evangelho de João, vamos ler 2 João, tá? 2 João,
versículo 4. Ele diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Né? Irmãos, quando o apóstolo João ele estava aqui, né, quando ele estava exercendo o seu ministério, né, seu ministério conclusivo, né, ali, o que estava acontecendo? As igrejas estavam em degradação. Por que estavam em degradação? Justamente porque existia, irmãos, a falta da verdade, né, da palavra de Deus como a verdade. Muitas vezes hoje, talvez seja difícil para muitos filhos de Deus, para muitos irmãos, falar frases curtas, né, sem levantar questionamento em sua mente. Por exemplo, será que você consegue falar assim: a Bíblia é a palavra de Deus? Será que você consegue, irmão? Então nós precisamos declarar: a Bíblia é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fala é a verdade. E a verdade é a realidade. Mas muitas vezes o inimigo ele vem trazer, né, a dúvida. E é isso que ele está fazendo, trazendo a dúvida. Muitas vezes você diz: a Bíblia é a verdade. Mas espera aí, a Bíblia é a verdade, mas a Bíblia foi escrita por homens. Mas a Bíblia tem coisas que, humanamente falando, como é que a Bíblia pode falar algo assim? Mas, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Por quê? O que é que o Evangelho de João diz lá no capítulo 1? Vamos ler? Ele diz assim: ó Senhor Jesus, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra, o verbo, era Deus. Ou seja, a palavra, irmãos, é o próprio Deus. A palavra, irmãos, a verdade que é essa palavra, ela é a característica, ela é a essência, ela é o ser de Deus. Isso é o que está lá em Hebreus capítulo 11. Né? Hebreus capítulo 11 mostra isso para nós, irmãos. Ora, a fé é a certeza. Essa palavra certeza, nós vimos, né? A palavra, a convicção, né? Essa palavra aqui é a palavra hipóstasis, que representa ser. Então a fé, irmãos, é o próprio ser, a própria verdade, é o próprio ser, é o próprio Deus. E quando nós cremos na verdade, nós recebemos o próprio Deus. Então a palavra de Deus, irmãos, não é um livro, letras, palavras filosóficas. A palavra de Deus é a verdade. Como nós precisamos apreciar, né, a palavra de Deus e como nós precisamos tomar a palavra de Deus como a verdade. Mas essa verdade aqui, a hipóstasis, né? Olha que palavra pesada, olha que palavra, né, maravilhosa. Essa hipóstasis, ela é a verdade absoluta. A verdade, irmãos, ela tem sido desconstruída. Não é algo que está acontecendo de 10 anos para cá. Irmãos, são séculos, né, a verdade tem sendo de alguma forma desconstruída. O inimigo tem tentado, na verdade, desde o princípio, ele tem tentado desconstruir. Desde lá de Adão, né? Desde lá do jardim, ele tem tentado desconstruir a verdade. Só que o mistério da iniquidade, irmãos, ele está operando eficazmente nesse sentido de descredibilizar, desconstruir a palavra de Deus. Mas nós precisamos compreender, irmãos, que a verdade
ela agora, por meio do Senhor Jesus, ela não está mais fora, ela está dentro de nós. Por que ela está dentro de nós? Porque isso aqui, os irmãos vão passar um gráficozinho aí, umas palavras que eu coloquei aí, preparei para os irmãos. Porque existe uma coisa, irmãos, aqui ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim, na parte B, né? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E a graça, lá em Efésios, diz o quê? Que a graça foi concedida. Irmãos, a graça e a verdade, que é o próprio Cristo, dentro de nós, ela se torna em nós a realidade. Essa questão da realidade, irmãos, é muito importante, porque a realidade não é a sua capacidade de praticar a palavra de Deus. Irmãos, ninguém tem capacidade de praticar a palavra de Deus. Você pode até ter a capacidade e habilidade de executar alguma coisa, mas, irmãos, a palavra de Deus, ela só se torna realidade em nós, né? Quando nós a absolvemos por meio da graça. E é a graça que faz com que nós, além de absolvermos, nós consigamos também praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus como a nossa realidade. Então, o que é que o mistério da iniquidade ele está fazendo, está operando? Ele está, primeiramente, desacreditando a palavra para que possa existir o quê? A apostasia. O que é a apostasia? Apostatar é abandonar. Vamos ver? 1 Timóteo. Tá? Capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Que fé é essa? Né? Essa fé é aquilo em que nós cremos. É o conteúdo daquilo que nós cremos. O inimigo, ele está tentando, irmãos, nos desviar, nos esfriar, nos fazer abandonar o conteúdo daquilo que nós cremos, que é a economia de Deus. Essa palavra economia de Deus, irmãos, nada mais é do que o conteúdo da nossa fé, daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus hoje está ministrando para nós, para que nós possamos não apenas, irmãos, receber salvação, mas que nós possamos expressá-lo, né? Ser a expressão de Deus na carne, mas também, irmãos, que nós possamos ser saturados da vida e da natureza de Deus, para termos a vida e natureza de Deus e sermos esses filhos maduros, herdeiros. Então, a apostasia, ela é um reflexo disso, irmãos, de abandonar a verdade, de abandonar os ensinamentos saudáveis, de abandonar o falar do apóstolo. Era isso que estava acontecendo ali com os irmãos e aconteceu, né? Nós sabemos que no final do século I, muitas igrejas estavam degradadas, porque tinham abandonado o ensinamento saudável, tinham abandonado, né, o falar do apóstolo, e por isso que entraram em degradação. Então, irmãos, a importância de nós termos a palavra como a verdade, mesclado com a graça, né? Irmãos, graça mais verdade é igual realidade. Se você e se eu tomarmos Cristo como a nossa porção, como nosso alimento, como nossa pessoa e como nosso tudo, o que vai acontecer é que o Senhor vai suprir graça. Lá, voltando lá para João 1, ele fala isso, ó. Irmão, nosso Deus é um Deus maravilhoso. No versículo 16, ele diz que, porque todos nós temos recebido da sua plenitude.
Cristo em nós, por meio do Espírito, irmãos, é a plenitude de Deus. E graça sobre graça. Olha, irmãos, toda vez que nós tomamos Cristo como nosso alimento, ó Senhor Jesus, como é importante, irmão, nós restaurarmos isso no viver da igreja e no nosso meio, na nossa vida de comunhão pessoal com o Senhor. Irmãos, é desfrutar o Senhor, é tomar Cristo como nosso alimento, como a nossa porção. Toda vez que a gente toma Cristo dessa forma, nós recebemos graça e mais graça, e graça sobre graça, e graça sobre graça. E a graça vai superabundando. E a graça, irmãos, vai o que? Se mesclando com a verdade. Porque na medida em que nós temos essa experiência de receber o suprimento de Cristo como a graça e de buscá-lo como a verdade, a realidade, irmãos, é algo que vai ocorrer, né? Naturalmente. Porque nós vamos estar tão cheios da verdade, da fé, que essa fé ela vai se tornar a nossa pessoa, vai se tornar o nosso constituinte, né? O que é o constituinte? O constituinte, irmãos, é o que constitui o nosso ser. O que é que constitui a nossa pessoa? É o nosso corpo, né? É também as nossas características, nossa personalidade, né? É a nossa forma de pensar. Então, irmão, quando nós somos saturados, né, dessa imersão de Cristo, nós vamos conseguir viver a realidade. Não ache, irmãos, que viver a realidade é você fazer determinada prática. Porque, o que é que fala lá não vou ler, mas o que é que o Senhor falou lá em Mateus 7, né? Ele diz assim, muitos naquele dia dizem, Senhor, mas nós fizemos isso, nós salvamos aquilo, curamos, libertamos, pregamos o evangelho, mas o Senhor vai dizer, aparte de mim, porque eu não vos conheço. Porque, irmãos, nós precisamos ter esse relacionamento, essa comunhão com o Senhor. Amém? Vamos prosseguir, né? Então, graça mais verdade é igual a realidade. Se nós, não, irmãos, não estarmos constituídos, não buscarmos nos constituir da fé, nós facilmente seremos demovidos e nós iremos, então, na verdade, irmãos, nós vamos até mesmo entrar na apostasia, abandonar. Porque o que o mundo está fazendo, o que o mistério da iniquidade, irmãos, está fazendo é isso, né? Ele está desconstruindo a verdade. Por que eu estou evidenciando essa palavra desconstruir? Porque ele não está fazendo coisas, não começou de forma agressiva, né? Não começou de forma agressiva. Começou, irmãos, pouco a pouco. Foi como a serpente ali com Eva no jardim. Isso aqui, mas irmão, mas a gente também não pode pegar muito ao pé da letra, né? Mas isso aqui a palavra, tudo bem, mas, né? Nós precisamos ter equilíbrio, né? Mas, irmãos, muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus é a palavra e não tem o que falar, não tem o que discutir. Nós só precisamos buscar o Senhor para ganhar graça, para que nós possamos viver, né, essa realidade, a palavra como a nossa realidade, como o nosso viver. Amém? Então, é isso que o inimigo ele está fazendo, né? É isso que está preparando para que o anticristo também apareça. Porque quando não existir mais, né, as referências da palavra de Deus, então, irmãos, como agora, né, querem até mudar a Bíblia, porque a Bíblia tem muitos textos que são ofensivos para determinadas segmentos de pessoas, segmentos da sociedade, né? Então, irmãos, se nós cedermos até o que o irmão enfatizou nessa mensagem, o politicamente correto, porque a palavra, irmão, realmente ela não é politicamente correta, né? A palavra diz o seguinte, que o marido deve amar a esposa, mas muitas vezes no nosso convívio é o que menos acontece, do marido amar a esposa, né?
Mas a palavra diz que o quê? Que nós devemos, os varões, os maridos, amar sua esposa. Mas se você não ama mais sua esposa, o que é que você vai fazer, irmão? Você vai abandonar? Você vai deixar? Não. Irmão, você vai lutar. E você vai buscar o Senhor, para que o Senhor supra a sua graça, para que você consiga amar a sua esposa. Aí a palavra diz que a mulher tem que ser submissa. Aí o que acontece? O que é que as ideologias dizem? Não, peraí, tudo bem, né? A Bíblia diz, mas, né? Irmã, se você não estiver cheia da graça, tomar o Senhor como graça, você não vai conseguir mesmo não ser submissa. E você vai querer competir, né? Você vai querer estabelecer sua própria autoridade. E realmente não vai conseguir, de nenhuma forma, ali não vai ter, né, aquilo que é a expressão. Olha, irmãos, Cristo é a igreja, né, esse casal universal, o casamento é a expressão de Cristo, é a igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Senhor Jesus. Então, eu quero ainda ler no capítulo 17 de João, ele diz assim, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, ser santificado e viver na verdade, irmão, é essencial, né? E ele está falando que a palavra de Deus é a verdade, e ela é quem nos santifica, ela é quem nos purifica. Não são ensinamentos diferentes, né? Não são métodos humanos, não são até o que fala em Colossenses, né? O que aqui está em Colossenses, ele diz o quê? Que muitos eles, na verdade, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 20, né? Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Se nós, irmãos, não formos santificados por meio da verdade, todo esforço que nós fizermos vai ser vão. Porque o asceticismo, né? Ele não tem valor contra a nossa carne. Você querer agora ter um viver austero, né? Ascético, não vou tocar nisso. Não vou, era antigamente, né? A televisão não pode assistir porque é do diabo, né? Aí outro dizia lá, depois veio o computador, veio isso. Então, irmão, não é o fato de nós deixarmos de possuir alguma coisa ou de fazer alguma coisa que vai nos santificar. Claro que nós precisamos nos afastar daquilo que nos contamina. Se você pega essa palavra e acha que não vai se contaminar se estiver, irmãos, em determinados lugares ou fazer determinadas coisas, você está errado. Mas não quer dizer que você agora tem aquele viver, não, eu vou me enclausurar para eu poder me santificar. Não vai acontecer. Nós só conseguimos ser santificados por meio da verdade, tá? O outro ponto, que é o ponto crucial dessa mensagem, irmãos, o exemplo, né? A figura que foi apresentada para nós, que está em Isaías, capítulo 6, versículo 13, né? Que é do terebinto e o carvalho.
é muito rico porque realmente foi mostrado para nós que toda vez que Deus falou ali, como falou com Abraão, foi em um carvalhal, né? Por quê? Porque o carvalho é uma árvore, o terebinto e o carvalho são árvores que são centenárias, duram 200, 300, 400, 500 anos. Então são como um marco, né? E aí ele fala o quê? Capítulo 6, versículo 13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Então, irmãos, mesmo que estejamos em tribulações, né? Em circunstâncias, mas nós precisamos ser constantes, resilientes, né? A perseverança, irmãos, ela sempre, a tribulação, ela sempre vem antes da perseverança. Nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vivendo tribulação, né? Eu creio que os irmãos vão passar aí na tela, outro jogo de palavras, né? Tribulação, irmãos, mais perseverança, vai produzir em nós constância. Interessante, eu gostaria de associar esse versículo a um versículo que está em Tito, né? Lá em Tito, capítulo 2, versículo 2. Ele diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Por que ele falou para os homens idosos isso aqui, a constância, né? Por que ele falou para os homens idosos? Porque alguém idoso, aparentemente, é alguém que ele tem raízes, já passou por muitas situações, né? Já foi bem provado. E associando ao terebinto e ao carvalho, por serem árvores centenárias, elas passam por várias intempéries. Nós louvamos ao Senhor, irmãos, porque graças ao Senhor, na nossa região, aqui nas igrejas, o Senhor tem dado irmãos, né, que têm vivido essa constância. Os mais jovens precisam aprender, nós mais jovens precisamos aprender com esses irmãos e com essas irmãs. Porque, irmãos, esses irmãos, eles estão constituídos do mistério da fé. Eles estão constituídos dessas verdades. Eles estão, irmãos, essas verdades estão impregnadas neles. E todos nós devemos ser perseverantes dessa forma. Mesmo passando pelas tribulações, nós precisamos perceber que essas tribulações, elas vão, por meio da perseverança, né? As tribulações ocorrem, mas nós não vamos desistir. Nós não vamos apostatar, abandonar aquilo que nós cremos. Nós temos uma visão. Então, a tribulação vem, mas porque nós temos essa visão, nós perseveramos. E essa perseverança vai nos fazendo pessoas constantes. Por isso que é essencial, irmãos, nós termos, né, a visão do que nós recebemos. Nós vimos a mensagem, né, anterior que o irmão ministrou, o irmão Gilberto ministrou para nós, que a igreja, irmãos, é algo coletivo. A igreja é essa coluna e base da verdade, né? E nós precisamos ser esses que estão sustentando esses que estão sustentando essa coluna, essa base da verdade. Irmão, nós somos o corpo, somos essa mulher, né? Somos essa mulher que está produzindo esse filho varão. Hoje, na verdade, nós somos esse filho varão, essa noiva, esse homem, esse novo homem coletivo, irmãos. Somos nós. Então, nós estamos aqui como esse novo homem, esse homem coletivo. Para o quê? Ser a coluna e a base da verdade. Então, nós precisamos ter a visão clara, irmãos, a visão de Cristo. E a visão da igreja, clara, porque se nós tivermos essa visão clara, nós não vamos ser demovidos do nosso entendimento, da nossa crença, daquilo que nós recebemos.
mesmo que outros venham, como Paulo falou. Paulo falou o quê? Que os da Ásia abandonaram ele. Mas ele estava falando para Timóteo, porque Timóteo ainda continuava ali, seguindo o ensinamento de Paulo. E ele falou, olha, os da Ásia me abandonaram. Teve até o irmão lá, o Demas, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Irmãos, você quer ser como Terebinto e como Carvalho? Quer ser alguém constante? Você precisa do conteúdo da economia neotestamentária de Deus, que é a fé. Esse conteúdo, né, da economia de Deus, da fé, é o que vai nos fazer passar pelas intempéries, pelas tribulações. Pedro falou lá, né, que as tribulações, elas são por breve tempo. Para o quê? Para, na verdade, irmãos, apurar a nossa fé, ver o valor da nossa fé, nos purificar. Então, nós precisamos ter essa perseverança, né? Ser perseverantes. E se nós não, irmãos, não nos constituirmos da fé, das palavras saudáveis, dos ensinamentos saudáveis, né? Se você prefere, irmão, aquele ensinamento que é mais gostoso para você, é melhor de digerir. Esse ensinamento é um ensinamento aparentemente mais moderado, sóbrio, né? Irmãos, existe uma aparente sobriedade em muitos ensinamentos. Existe um aparente equilíbrio em certos ensinamentos. Mas são ensinamentos, irmão, que vão nos levar a analisar. São ensinamentos que vão nos levar a mortificar a nossa fé. E o que aconteceu? Por que Demas amou o presente século? Né? Versículo 10 lá, ele diz o quê? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Provavelmente, irmãos, Demas já tinha entrado em degradação, já estava apostatando, e ele abandonou, amou o presente século. Essa é uma advertência para nós. Muitas vezes, irmãos, nós estamos abandonando o presente século. Estamos deixando, irmãos, essa estrutura que o Senhor tem nos dado, né, de buscar fé, o amor e a esperança. Essa estrutura é a estrutura do viver da igreja e da vida da igreja. Essa estrutura que nós precisamos buscar. Então, se eu e você nós não constituirmos das verdades, tá? Irmãos, nós podemos facilmente ser demovidos e, sem perceber, amar o presente século e deixar as nossas convicções, aquilo que nós cremos, a hipóstase, a verdade absoluta, para seguir a mentira, o erro. Vou voltar para 2 Tessalonicenses, para concluir a leitura do capítulo 2, porque ele fala isso. Versículo 8, ele diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, é por meio da palavra que Satanás vai ser derrotado. Né? Que esse homem da iniquidade, irmãos, vai ser envergonhado. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar atentos, porque o que Satanás usa é a mentira. Ele é o pai da mentira, irmãos. Ele é mentiroso desde sempre. Só que ele vem com a mentira revestida de uma falsa verdade. É a sofisma. A sofisma, irmão, é uma falsa verdade. E a sofisma ela é lançada na nossa mente. Então, existem muitas sofismas que têm sido espalhadas por aí. E tome cuidado, irmãos, muitos ensinamentos
que não são ensinamentos que promovem a fé, muitos desses ensinamentos nos enchem de muita sofisma. É aquela verdade, mas por trás vem a mentira. E esse é o modus operandi, né? Essa é a forma com a qual Satanás ele trabalha. Versículo 10, é com a mentira, né? E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ó Senhor Jesus, como nós precisamos acolher o amor da verdade. Irmãos, amar a verdade é amar a palavra de Deus. Amar a verdade é amar o falar de Deus. Amar a verdade é amar o falar de Deus, o falar logos, né? Esse falar, irmãos, que Deus está falando por meio dos irmãos, do falar profético, da palavra fundamental, da palavra saudável, do ensinamento saudável, irmão, nós devemos amar a verdade. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Sabe o que isso aqui faz lembrar? Faz lembrar Romanos capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. Eu vou adiantar por causa do horário. Mas isso aqui é importante. Essa operação do erro, irmãos, isso aqui, nós podemos associar o que está aqui, ó, em Romanos 1. Porque, versículo 19, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Então, irmão, se você não crê na palavra de Deus como a hipóstase, a verdade absoluta, tá? Se você não crê, mesmo assim, ainda Deus, ele manifesta o seu poder por meio das coisas que foram criadas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha, irmãos, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Que o Senhor nos livre, irmãos, de ser esses. Irmãos, nós não precisamos olhar para as coisas exteriores para crer, não é? Nós não precisamos. Porque a nossa fé subjetiva, quando nós ouvirmos a palavra de Deus, nós cremos. E nós recebemos. A todos quanto creram, deu-lhes o poder. Irmãos, quando nós cremos, nós recebemos. Então nós não precisamos olhar para a criação, né? Mas, se porventura nós quisermos ainda algo para comprovar de forma material, de forma tangível, né? Que possamos ver, então nós podemos ver a criação. Tais homens são por isso indesculpáveis, porque não crê no falar da palavra, na pregação do evangelho, não crê no falar divino por meio da palavra, nem tampouco, irmãos, reconhecem a criação de Deus, o poder de Deus por meio da criação. Esses homens são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Olha, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 26. Porque, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Então, irmãos, nós estamos vendo o nível do mistério da iniquidade aumentando. Por quê? Porque os homens, eles não reconhecem o poder de Deus, não creem na palavra de Deus como a verdade, nem reconhecem o poder de Deus. Então Deus entregou esses homens
lá como foi lá em Sodoma e Gomorra. Entregou esses homens à destruição. E versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, irmãos. Não adianta você tentar mostrar para uma pessoa que já está nesse nível. E eu quero dizer para os irmãos, especificamente para os jovens, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque as universidades, né, o conhecimento de hoje, né, esse grau de conhecimento, de instrução, sobretudo nas universidades, visam fazer isso, irmãos. Cauterizar sua consciência para a palavra de Deus. E se você não tomar cuidado, você vai ser entregue a uma disposição na sua mente, de forma, né, uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Aí ele fala, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, reconhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Então, irmãos, quem está vivendo essa prática já está no caminho da condenação, né? Mas, olha o que ele fala aqui no final, versículo 32. Mas também aprovam os que assim procedem. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim fazem. É algo que, irmão, nós precisamos lutar constantemente, porque o mundo, ele quer nos conformar. E o mundo, a forma do inimigo trabalhar não é nova, é velha, mas é eficaz. Por quê? Porque ele nunca, irmãos, ele vai colocar de uma forma, né, que nossa consciência, ela logo de imediato, ela acenda o alerta. Ele vai, irmãos, de forma que a nossa consciência vá se adaptando, nossa mente vai se conformando. Puxa, é assim mesmo, né? É a palavra que a gente mais ouve, né? Ah, mas é assim mesmo. Ah, mas o mundo hoje é assim mesmo. Ah, irmão, mas não tem jeito, né? Irmãos, tem jeito sim. Se nós queremos viver de forma piedosa, sendo a expressão de Deus na carne, nós precisamos, irmãos, não aceitar. Não aceitar não quer dizer que você vai pegar em armas e lutar. Tampouco, irmãos, não adianta discutir, tentar mudar alguma coisa. Mas o que nós precisamos é em nós, no nosso lar, na nossa família, nos nossos filhos, inculcar as verdades. Sabe, irmão? Inculcar essas verdades de tal forma que elas, como eu lembro os irmãos falavam isso, que ela entre dentro dos nossos ossos e se torne até o nosso tutano. Aquele que é perseverante como o terebinto e o carvalho, ele, irmãos, está totalmente cheio da verdade. A verdade toma conta de todo o ser dele e ele se estabelece e ele se posiciona pela verdade. Então, nós precisamos ser esses que estamos posicionados pela verdade. E eu gostaria de finalizar lendo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Né? Eu creio que é o suficiente. Assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras, se existe, porventura, alguém que esteja assistindo, que esteja vivendo a vida da igreja, ou vivendo a vida cristã, irmãos, e não é com as sãs palavras, com os sãos ensinamentos, se quer mudar a Bíblia, se acha que a Bíblia é ultrapassada, se você acha que a vida da igreja precisa agora mudar para se adaptar, né, ser aceita, né, no mundo,
É até uma coisa, irmãos, que a gente precisa trabalhar isso. Irmãos, a igreja, irmão, nunca vai caber no mundo. Porque a igreja é a assembleia dos chamados para fora dele. Se você quer ser aceito, né? Se você acha que a igreja tem que se conformar de alguma forma, e até mesmo não existe uma sofisma. A gente precisa, eu já ouvi muito isso, né? Nós precisamos nos adaptar para alcançar as pessoas. Eu quero falar algo prático que eu sempre falo para os irmãos ao meu redor, né? Eu digo, irmãos, antes da pandemia, nós fizemos tantas coisas, fazíamos tantas coisas para alcançar as pessoas. Era um aniversário, que chamava as pessoas, né? Chamava os vizinhos. Tudo bem, ali falava do Senhor, a oração. A gente deixava de ir para as reuniões, muitas vezes, para ir para algo social, um evento social, para ali alcançar aquela pessoa, ou o vizinho, ou um amigo, né? Não ser uma pessoa antissocial, né? Praticar o nosso viver da igreja de forma social. Quantas vezes nós fizemos eventos, as irmãs, né? Fizeram tantos eventos para as irmãs, para alcançar mulheres. Irmãos, eu pergunto a você. Claro que o Senhor, desses aí, o Senhor trouxe frutos. E nós somos, né, alegres por esses frutos. Só de ter esses frutos, na verdade, já valeu a pena. Contudo, irmãos, se nós formos olhar, em muitos desses eventos, muitas dessas coisas, né, as pessoas não estão hoje reunindo, não estão servindo ao Senhor. Por quê? Porque muitas vezes estão interessadas no ambiente, na festa, né, em se sentir bem naquele momento, ouvir uma palavra que faça bem para a sua pessoa, né? Ouvir uma palavra reconfortante. Mas, irmãos, o que nós estamos vendo aqui, que quando se fala a verdade e se prega sobre as sãs palavras, as sãs verdades, as sãs doutrinas, muitos não suportam. Né? Muitos não suportam. É o que ele fala. Muitos deles, né, querem algumas coisas para satisfazer a coceira dos seus ouvidos. E aí, irmãos, se nós queremos viver dessa forma, que é o versículo 3 fala do capítulo 6, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras, se você é esse irmão que você não concorda, irmãos, com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, né? Se você é essa pessoa que não concorda, então, irmãos, eu sinto dizer que você não tem como chegar, irmãos, né? Não tem como perseverar, viver essa constância, e você vai ser, de alguma forma, enganado e corre o risco de apostatar da fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos, de muitas vezes pensarmos de forma diferente, né? E para encerrar, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você aqui, voltando para o capítulo 6, versículo 3, se você é alguém que concorda com a doutrina, né? A sã doutrina e as sãs palavras do Senhor Jesus, e o ensino segundo a piedade, então eu quero dizer para você, você está escolhendo viver segundo esse ensino da piedade, você está escolhendo viver de forma piedosamente, você vai ser perseguido. Mas a perseguição, meu irmão, as provações, elas precisam vir acompanhadas da perseverança, que vai nos levar à constância. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Eu vou encerrar orando. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento
porque os dias, irmãos, não são fáceis. Que o Senhor guarde os irmãos que estão doentes, os irmãos que perderam seus entes queridos e, infelizmente, agora, aqueles que têm a possibilidade de perder empregos, né? De alguma forma passar por necessidades por meio dessa segunda onda, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor também nos dê sabedoria. Precisamos orar para que o Senhor dê sabedoria com os irmãos que estão à frente, para como lidar com todas as questões. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos concluir com a oração. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra essa noite. Senhor, nós queremos ser perseverantes, constantes, plantados, Senhor, junto ao rio da água da vida. Senhor, nós queremos ser plantados para não nos demovermos por qualquer vento de doutrina. Nós queremos, Senhor Jesus, amar a verdade, mas não só amar a verdade, mas tomar a verdade, a sua pessoa, Senhor, como essa verdade absoluta, para viver a nossa vida. Viver, Senhor, a sua palavra como essa realidade. Senhor, nós entregamos em tuas mãos aqueles que estão nos leitos das UTIs, Senhor. Ó Senhor Jesus, conforta as famílias, guarda os nossos irmãos. Ó Senhor Jesus, que, Senhor, o Senhor possa ali, Senhor, trazer livramento. Ó Senhor Jesus, cura, libertação. Senhor, nós também oramos por aqueles irmãos que estão passando por algum problema psicológico, aqueles que estão sendo enclausurados na sua mente, aqueles, Senhor, que o inimigo está tentando oprimir. Liberta esse irmão nesse momento, Senhor. Que esse irmão ele possa ser ganho. Senhor, que esse irmão ele possa, Senhor, realmente voltar à sua fé. Senhor, crê, Senhor, voltar sua esperança para Ti. E crê, Senhor Jesus, que o Senhor pode sustentar e mudar todas as coisas. Não nos deixa nos conformar, ó Senhor Jesus, com esse século. Ó Senhor Jesus, também, Senhor, nós rogamos, nós intercedemos, que o Senhor nos dê sabedoria como prosseguir nesses próximos dias, a forma como nós devemos agir. Senhor, e também nós rogamos a Ti, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, também confortar e, Senhor, guardar e, Senhor, possa também acalmar o coração daqueles irmãos que eventualmente possam perder seu emprego, possam perder sua fonte de renda, aqueles que têm seu comércio, aqueles, Senhor Jesus, que têm sua fonte de renda comprometida agora com esses decretos. Senhor, que o Senhor possa confortar os irmãos, que o Senhor possa, Senhor, confortá-los da angústia, Senhor, promover, Senhor, descanso, prover esse descanso para os irmãos. Ó Senhor Jesus, guarda-nos e livra-nos, Senhor. Ó Senhor, guarda a nossa tenda. Senhor, vem, Senhor, com teu sangue, Senhor Jesus, nos ombrais dos nossos lares. Ó Senhor Jesus, para que essa peste possa passar longe. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia.